Ernesto, a gente tem aqui na nossa relação o combo Galvão Bueno e Reginaldo Leme na série. O Galvão até é um personagem, não é um protagonista, mas é um coadjuvante de peso na série, retratado ali por um humorista que, aliás, tem ali uns trejeitos bem interessantes em relação ao Galvão. O Reginaldo é uma escada, né, do Galvão na série. Né? Escada, para quem não sabe, é aquele que quase levanta. Pegando os trapalhões, é o Dedé para o Didi, né? Então, assim, é o cara que dá as deixas e tal. Você acha que foi uma escolha mais, do ponto de vista narrativo, é óbvio, numa série não dá para colocar todo mundo com todo o protagonismo, ou tem essa coisa do Reginaldo ter tido o problema dele, ou o fato do Galvão ser um personagem mais conhecido, inclusive, mais famoso, mais caricato também. Como é que você viu o combo Galvão Bueno e Reginaldo Leme? Na série? Isso. Olha, eu não duvido, sinceramente, que a equipe da Netflix tenha sido educadamente recomendada a não falar muito do Reginaldo também não, entendeu? Eu não sei, porque esse momento em que, como eu conto no livro, foi um momento da briga que houve, como os dois ficaram separados, inclusive eu testemunhei, eu era diretor do Globo Repórter, um episódio no Grande Prêmio da Espanha, em 90, quando o Galvão falou na minha frente, nunca mais entro numa cabine com o Reginaldo Leme, estava no auge da briga dos dois, entendeu? Eu vi como é que foi que aconteceu dentro da TV Globo, eu conto isso no livro sobre a TV Globo, como é que isso resultou na contratação do Cabrini, por aí vai, que vocês devem saber dessa história e tal. Mas, assim, eu concordo contigo, não dá para botar todos os personagens. Mas uma coisa que eu acho que o Reginaldo deve ter ficado muito chateado foi ver a entrevista, uma das mais importantes entrevistas que ele fez com o Ayrton, logo que o Ayrton ganhou o título ali no paddock de Suzuka, que foi a entrevista em que o Ayrton começou a chorar e que a repórter na Netflix, na série da Netflix, pergunta para ele. Aquilo foi um acerto de contas dos dois, afetivo ali, do Ayrton quando o Reginaldo perguntou assim, e as pessoas que ficaram para trás, você tem algum tipo de... uma pergunta nessa linha assim, você faz algum tipo de retorno? Aí o Ayrton começou a se emocionar e tal. Aquilo foi uma entrevista que tem uma importância do aspecto pessoal para o Reginaldo, por causa da relação deles, que foi completamente quase destruída, quase, e depois eles voltaram a se falar e tal, mas... e também do ponto de vista até da história do Ayrton, foi uma entrevista emocionante dele. Aí botaram aquela repórter que virou um combo, né? Botaram naquela repórter um combo de todos os repórteres que cobriam o Ayrton, o que é impossível, porque você tinha repórter que não gostava dele, como o Nigel Robuck, você tinha os que gostavam, tinha repórter como Giorgio Piolo, o italiano, que saiu na porrada com ele, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, então ali foi um momento que eu acho que o Reginaldo não deve ter ficado muito feliz. Mas eu concordo contigo. Mas é o seguinte, ou conta a história, ou bota o personagem, ou faz justiça ao que ele foi, ou então não bota, entendeu? Eu estou falando isso, tá? Porque eu também já fiz série, trabalhei mais de 20 anos em televisão, não, desde mais do que isso. Trabalhei mais de 20 depois como produtor independente, outros 10 anos, entendeu? Já fiz alguns documentários, já fiz séries longas, em que você fica avaliando os personagens, como é que você trata. Então, estou falando menos como o biógrafo do Ayrton, e mais como um profissional do audiovisual. Assim podiam ter escolhido alguns personagens e investido neles, e não ficar fazendo uma coisa meio fake, que foi o caso do Reginaldo. O Reginaldo ficou como do lado do Galvão, lá nas transmissões, falando óbvio para ele, que é uma coisa que foi, para quem gosta e conhece o Reginaldo, não foi muito legal. Ainda falando sobre a série, você acredita que até para essa geração, às vezes a gente brinca aqui e fala a geração Drive to Survive, né, também da Netflix, a série ela vai servir como ela cabe bem como uma porta de entrada para essa geração mais jovem que nunca ouviu falar, nunca viu cena, né, para depois, justamente, como segundo passo, ir atrás da sua biografia, de algum outro documentário. Você acredita que, pelo menos para essa função, essa série, ela traz? Sim, acredito, mas aí, assim, como é que eu vou dizer? Toda obra desse tipo tem esse tipo de reação, provoca esse tipo de reação.
O que eu acho é o seguinte, eu acho que vai ter uma porcentagem aí, mas eu não acho que essa porcentagem vai ser muito grande, entendeu? Mas eu acredito sim, sei lá, estou chute completo aqui, tá? De todo mundo que assistiu e que não conhecia, e de quem assistiu a série, quem vai correr atrás de uma biografia como a minha, não sei se é a minha, não, mas assim, ou de outras séries sobre o Ayrton e tal, eu acho que não chega à metade, talvez 30%. Isso é puro palpite meu. Eu acho muito mais, talvez assim, mais fácil o pessoal que descobriu a Fórmula 1 através da Drive for Survival, tá? Depois de já estar dominando, por exemplo, tem um exemplo do meu filho, Tadeu. Meu filho está com 32 anos, entendeu? Ele se apaixonou de uma hora para outra por Fórmula 1. Assim, ele não era o meu filho mais novo. Ele trabalha na área com uma produtora de audiovisual, ele trabalha com a parte de administrativa, ele é um controller e tal, mas ele ficou apaixonado. E hoje uma das maiores diversões que eu tenho como pai é a gente assistir junto às corridas da Fórmula 1. Porque ele está me dando banho, inclusive, em relação às informações sobre a Fórmula 1 atual. Às vezes eu fico perguntando para ele as coisas. E aí, quando tem alguma coisa que acontece na Fórmula 1 que remete para alguma coisa, meu filho, teve um grande prêmio tal, que o Ayrton aconteceu isso, o Lauda fez aquilo, e não, entendeu? O Prost fez aquilo. Então, quer dizer, eu acho que talvez essa geração que caiu de boca e está adorando a série sobre a Fórmula 1, talvez seja mais fácil. Ela mesma, até por agora ter uma série e tal, e depois da série vai ver que talvez não tenha sido isso, vai bater num espaço de discussão como esse nosso aqui. Opa, tem um pessoal que está falando umas coisas interessantes aí, talvez vá por aí um pouco. Mas eu não acredito que o efeito dela seja uma corrida. Antigamente era locadora, né? Agora é uma corrida ao streaming ou às livrarias digitais ou físicas atrás de informação por aí. Eu não acredito que provoque, não. Infelizmente, porque o meu livro é um candidato a ser procurado.